É por isso que às vezes eu falo para os irmãos no culto, olha, a palavra do culto é o maná, para você sobreviver. Mas o que dá consistência também, e muito mais do que vir apenas aos cultos e participar das reuniões de célula, é fazer os cursos. Porque o que vai acontecer nos cursos? No curso você vai receber uma palavra mais consistente, não é? Vai receber um alimento mais consistente que vai produzir em você o quê? Crescimento espiritual, revelação. Amém? A revelação nos traz maturidade, nos faz crescer. Então nós precisamos orar. Você vê muitas vezes o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, falando que ele orava para que eles tivessem revelação das coisas do Senhor. Amém? Revelação da palavra, revelação do pleno conhecimento de Deus, revelação do propósito de Deus. Amém? Eu não sei que temperatura está esses ar-condicionados, mas parece que ele nada está a mesma coisa. Os irmãos estão aí, estão sentindo frio? Não? Tá bom? Eu estou sentindo calor aqui. Esse daqui está em quantos graus? Vocês estão sentindo aí alguma coisa? Não? Calor, né? Eu também. Oi? Hã? Se os irmãos não sabem, quando diminui, é porque fica frio. Está em 24 aqui, ó. Deixa comigo esse controle, vai. A culpa não é dele, acho que nem ele que estava mexendo. Mas esse é o problema quando todo mundo põe a mão. Amém? Esse é o problema quando todo mundo põe a mão. Aí quem não sabe mexer, ele pensa assim, não, se eu aumentar esse troço aqui para 30, vai ficar mais frio. Mas é o contrário. Né? Então, às vezes, mexe quem não sabe, ele não tem nem culpa, coitado. Ele pegou o controle e veio agora. Mas, amém? Então, nós queremos continuar falando aquilo que a gente estava falando ontem. Nós estávamos falando sobre 3 pilares que nós precisamos ter na nossa vida, que é visão, diga comigo, visão, estrutura e o combustível. Amém? Nós vamos ter essas 3 coisas. A palavra do Senhor lá em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa ter uma visão na sua vida. Para que Deus te chamou? Qual é o propósito da sua existência? Por que você existe? Aí eu coloquei 20 para dar uma geladinha, mas se ficar muito frio, vocês avisam. Né? Aí, para cumprir esse alvo, esse sonho de Deus, você precisa de uma estrutura. Eu dei um exemplo ontem, vamos supor, eu quero ir lá para Taipas. Então eu quero ir para Taipas, esse é meu sonho, esse é meu alvo. Mas para eu chegar em Taipas, eu preciso de uma estrutura. Eu vou chegar lá como? Qual que é a estrutura mais barata? Talvez eu ir de ônibus, eu vou pagar R$3, não é? Mas às vezes eu posso, talvez, querer uma estrutura melhor. Então eu falo, eu vou de carro, mas carro também, eu posso ir de Fusca, que custa 5 mil, mas eu posso ir de Mercedes-Benz, que custa 120 mil. Não é? Então depende da estrutura. Mas também não adianta eu ter o carro para eu ir se eu não tiver o quê? O combustível. Não é verdade? Então nós precisamos ter as 3 coisas andando de comum acordo nas nossas vidas. Não adianta você somente ter visão. Nós vamos aprofundar mais nessa manhã. Mas também não adianta você ter só a estrutura ou só o combustível. Você precisa ter as 3 coisas fluindo na sua vida. Amém? Da mesma forma, nós como igreja, precisamos das 3 coisas fluindo na vida da igreja. Amém? Isso é a vida, é um ciclo virtuoso, onde nós vamos sendo abençoados e as coisas vão fluindo nas nossas vidas. Então, às vezes, você está perdido. Você pode estar perdido por quê? Porque às vezes não tem visão. Hoje à noite, nós queremos falar sobre sonho, para complementar sobre a visão. Por quê? A visão é o sonho. É aquilo pelo qual pode passar? Então olha lá, a visão é o nosso sonho, o sonho que Deus nos deu, é o alvo que você quer conquistar. Você é adulto, você é jovem, qual que é o seu alvo? Qual que é a visão que Deus tem para a sua vida? Você precisa buscar isso. Você é jovem,
O que você vai fazer de faculdade? O que você vai estudar? Você é adulto, por que você quer talvez casar? Por que você quer que a sua família se converta? Por que você quer viver mais dias? Não é? Para que é a sua existência? Para trabalhar, comer, dormir, tirar férias? Aí tem que trabalhar mais para tirar férias de novo? É só para isso? Só para trabalhar, para poder se divertir um pouco, para trabalhar mais, para gastar um pouco, para comprar um pouco, e a vida se resume nisso? Não, Deus tem um propósito para você. Fala, pessoal, Deus tem um propósito para você. Como eu falei ontem para os irmãos, vocês estavam todos aqui, foi isso que me fascinou na Igreja Videira. Cada membro poder ser um ministro. Depois nós vamos falar sobre isso. Né? Cheguei, converti lá na Armênia, finalzinho do ano de 2000 para 2001, e ouvindo o pastor Marcelo pregar, falar sobre propósito, sobre a carreira que Deus tem para nós. Então isso me chamou, né? Me despertou para viver para o Senhor, porque entendi que a vida não é só você existir, você casar, você ter filhos, você, como dizem aí fora, escrever um livro e ganhar $1 milhão. Não. Fala, pessoal, Deus tem muito mais para você. Deus está preocupado com a eternidade. A visão de Deus tem a ver com a eternidade. E se você não cumprir o propósito de Deus aqui, não tem como você reinar com Cristo na eternidade. Se você não fez ainda o curso de maturidade, quantos já fizeram o curso de maturidade? Amém. Tem alguns aí que precisam fazer. No curso de maturidade, a nossa última aula, nós falamos sobre o reino e a volta de Jesus. Se você quiser adquirir um livro, não sei se tem aqui na livraria, Sandra, a Visão dos Vencedores, não tem, né? A gente pode trazer para os irmãos poderem adquirir. Visão dos Vencedores fala sobre isso. É a nossa visão. Mas por que a nossa visão? Porque está na Bíblia. Que você sendo um vencedor, cumprindo o propósito de Deus, você vai reinar com Cristo no milênio. Pergunta o pessoal do seu lado, você quer reinar com Cristo? Você tem duas opções. Você pode apenas ser salvo, ou você pode reinar com Cristo. O que você acha que vai ser melhor? Eu quero reinar. É por isso que eu vou trabalhar para isso. Amém? A salvação não te custa nada, a salvação é de graça. Amém? É pela graça, eu não podia comprar a salvação, mas o Senhor comprou por você morrendo na cruz. Então é de graça, não te custou nada, foi você aceitar o Senhor Jesus. Aí você é salvo. Mas agora para reinar com Cristo, o que vai acontecer? Você precisa cumprir o propósito de Deus. Amém? Tá lindo. Então o que acontece? Deus quer que você cumpra o propósito dele, para você poder reinar com ele. O exemplo que a gente usa são dos ladrões ali ao lado de Jesus morrendo na cruz. Um deles ficava falando, se é o filho de Deus, tira a gente daqui e tal. O outro creu que ele era o filho de Deus, mas ele falou o que para o Senhor Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é? Ou seja, aquele ladrão roubou a vida inteira, mas agora ele está pedindo o que para o Senhor Jesus? Lembra de mim na hora lá de reinar, separa um trono, uma coroa para mim. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou, não, filho, pode deixar, tem uma coroa lá te esperando. Por quê? Ele gastou a vida dele fazendo o quê? Prejudicando os outros, roubando, se converteu ali na hora da morte, no leito de morte, no hospital ali, estava morrendo, né? Digamos, câncer, fase terminal, o cara se converteu. Aí ele fala, deixa eu reinar com o Senhor. Você está me entendendo, sim ou não? Aquele ladrão não cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Ele foi salvo. Ele foi para o paraíso. Mas o Senhor não fala que ele ia reinar com Cristo. Ele não ia para o reino. Ele ia para o paraíso. Amém? Então, por isso é tão importante. Por isso nós batemos tanto na tecla a respeito do propósito de Deus. Por isso nós somos uma igreja onde damos a oportunidade de cada um ser um ministro. Não é só o pastor, que é aquele que é usado por Deus, que é aquele que está ali para fazer a vontade de Deus. Não é só o pastor que foi chamado por Deus.
Fala, pessoal, você também tem um propósito de Deus. O Senhor também tem um chamado para a sua vida tempo integral. Às vezes você acha que chamado tempo integral é só para quem é pastor. Não, chamado tempo integral é para todos. Lá onde você está servindo a Deus tempo integral. Seja na escola, na faculdade, no seu emprego, lá na sua família, lá na sua casa. Você está servindo a Deus integralmente. Essa é a nossa visão. Amém? Mas, olha lá, a visão é um alvo que nós queremos conquistar. São os paradigmas envolvidos na conquista, amém? É aquilo que nós temos como verdade para nós. Essa questão de reinar com Cristo, essa questão de ser um vencedor, não é? Eu fico contente, semana passada, né? Foi a semana do encontro, fiquei contente. Foi na terça-feira, caiu um toró, choveu forte, e tinham bastante irmãos orando aqui em cima. Depois eu desci lá no curso de ceifeiros, tinham acho que uns 24 irmãos lá também. E acho que o Júnior estava dando aula, né? Aí eu entrei lá, parabenizei os irmãos. Falei, irmãos, parabéns. Porque com essa chuva de São Paulo que tem quase todo dia em janeiro, né? Os irmãos vieram para o curso. Né? Essa é a nossa visão, irmãos. Nada pode nos parar. Amém? Quando você quer ser um vencedor... Isso foi na quarta, a sua, né? Também vieram, reunião dos kids. Então, pessoal, semana inteira, mesmo com chuva. Essa é a nossa visão. Pergunta o pessoal, você não está carregando, você não é de açúcar não, né? Irmãos, nossa, o céu escureceu. Acho que eu não vou na célula hoje não, porque vai chover. Trovejou naquele dia, vai chover, não vou para a célula, hoje não vai dar, né? Ainda não tem em si a visão do vencedor, ainda não tem em si que, querido, a palavra de Deus diz que para conquistar o reino dos céus é conquistado por esforço, diga comigo, esforço. Agora você quer reinar com Cristo sem se esforçar? Não existe isso. Então, vai ter dia de chuva, vai ter dia de muito calor. Quando não é chuva, é muito calor. Tá muito sol. O sol dá preguiça, o sol deixa a gente cansado. Não é? Mas você tem que servir o Senhor, meu irmão, com esforço. Então, é a nossa escala de valores. Tão importante quanto a conquista é como conquistamos, né? O mundo diz que os fins justificam os meios. Mas com o Senhor, os fins não justificam os meios. Você vê lá como que o diabo ludibriou Eva. Falou, Eva, se você comer aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Ou seja, Eva comeu porque qual era a intenção dela? Ser igual a Deus. Mas o que aconteceu? Ela se tornou igual a Deus? Não. Por quê? Os fins não justificam os meios. Não era para ela ter comido. Percebe? Então... Quando você tem uma visão clara, um propósito de Deus claro no seu coração, você vai querer andar de acordo com aquilo que o Senhor te chamou para andar. Amém? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Pode passar PowerPoint? Vamos ver um pouquinho da visão de Deus quando Deus criou o homem. E a visão da igreja também, ela não pode ser diferente da visão de Deus. Então, às vezes, eu acho que eu vou até passar um vídeo daqui a pouco. Tem aqui no meu pendrive. Eu quero passar ele amanhã também. Segura aí, ó, bem pequenininho. O Romário, tá mais para goleiro esse Romário. Então, percebe que às vezes, irmãos, vem falar coisas, pedir coisas com relação à igreja, e às vezes nós não fazemos porque a igreja não existe para agradar o homem. Amém? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Depois você abre aí o pendrive. Então vamos falar. Aí estamos falando sobre a visão. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o propósito de Deus quando Deus criou o homem. Qual era a visão de Deus para o homem? E às vezes você fica achando que a visão de Deus para o homem mudou. O sonho de Deus para o homem mudou. Mas não mudou.
Amém? Vou te mostrar isso. Então, vamos ler lá. Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus. Os irmãos já abriram? Gênesis é facinho de abrir. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem de Deus, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, diga comigo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, amém? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, às vezes você fica pensando, mas isso é no passado, foi lá no Éden. Então, qual que era o padrão quando Deus criou o homem? O homem ser a imagem e semelhança de Deus. Diga comigo, a imagem e semelhança de Deus. Mas depois que Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Perderam a imagem e a semelhança de Deus. Então, ao invés de dominar, agora eles estão sendo dominados. Lá no encontro eu faço isso. Agora, eu vou lá, na hora da libertação, peço sempre um cigarro. Alguém tem um cigarro aí para me arrumar? Graças a Deus não. Mas lá no encontro sempre tem. Aí um arruma um negocinho desse tamanho, que agora domina o homem. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E sendo a imagem e semelhança de Deus, o que o homem faz? Ele domina. Mas agora o homem não domina mais. Agora ele é dominado pela nicotina. O que é o cigarro lá? É uma planta e um monte de lixo que é colocado lá dentro. Não é? Mas o homem deveria dominar. O homem foi criado para dominar sobre todos os animais, sobre as plantas. Mas agora o homem é dominado. O que é a pinga? É a cana de açúcar lá, que o homem deveria dominar, mas agora ele é dominado por ela. Por quê? Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? O que é a droga, a maconha? Não é uma planta? O homem deveria dominar, mas está sendo dominado. O que é a cocaína? Não é uma planta? A coca? É uma planta, mas agora o homem está sendo dominado ao invés de dominar. Por quê? O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Então o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, agora o pecado tem domínio sobre o homem. Agora Satanás tem domínio sobre o homem. Amém? Mas por isso a cada dia, daqui a pouco nós vamos ler, essa é a vontade de Deus, que nós voltamos a nos parecer com Ele, a imagem e semelhança dEle. Amém? E qual que é o trabalho que Deus falou ali para o homem? Diga comigo, ser fecundo, como multiplicando-se. Dando filhos naturais, que seus filhos naturais é para você levar a eles o padrão de Deus, ensinar, né? Ouvi uma palavra do pastor Wilson ontem, ele falando sobre isso. Seus filhos é para nascer no propósito de Deus, para você colocar neles o mesmo manto profético que está sobre a sua vida. Se for chamado por Deus, seus filhos vão dar continuidade, vão crescer, vão avançar. Filhos naturais, mas também filhos espirituais. Amém? Ensinando. Né? Então nós, adultos, nós temos que ser referenciais para quem? Para aqueles que estão no mundo, mas também para os jovens. Os jovens têm que olhar as mulheres casadas da igreja e falar, puxa, olha, as mulheres casadas são referenciais. Elas servem os seus maridos como a palavra de Deus diz. Olha esse homem, como ele é padrão de homem de Deus. Puxa vida, eu quero ter um casamento igual ao dele, porque muitos dos jovens não têm pai e mãe crente. Então eles têm que ter referencial quem? Os casais da igreja, os homens e mulheres adultos da igreja, para eles se espelharem neles. E assim nós vamos se multiplicando segundo a nossa espécie. Amém? Você é líder de célula, as pessoas têm que olhar para você e falar, puxa vida, eu quero ser um líder de célula. Olha que bênção é ser um líder de célula. Olha que bênção é ser líder de célula. Eu quero ser como ele. E aí você vai ensinando, ele vira um anjo da guarda, um líder em treinamento, futuramente um líder de célula. E você está se multiplicando. Você vê alguém lá que é ímpio. Aquela pessoa precisa se converter. Quando ela se converte, você está o quê? Se multiplicando. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? E onde? No reino de Deus. Adão e Eva estavam lá onde? No Éden. Eles estavam no Éden.
Então você hoje está aqui na igreja. O Senhor te chamou para se multiplicar. Amém? Filhos espirituais. Às vezes você fala, mas isso era lá no Éden. Vamos ler lá então Romanos 8, 29. Você acha às vezes que Deus mudou de ideia. Deus mudou o propósito para o ser humano, mas Deus não mudou. Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga comigo, os predestinou. Para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, aqui no Novo Testamento nós também estamos ouvindo que nós fomos predestinados para sermos o quê? A imagem de quem? De Jesus. Voltarmos a sermos a imagem e semelhança de Deus. E ele continua dizendo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós sejamos parecidos com ele. Nós façamos o que ele faz. O que Jesus fez? Curou os enfermos, libertou os cativos, levou a palavra para muitos, deixou discípulos, se multiplicou ali nos 12, depois enviou 70, não é? Para ali curar os enfermos, expulsar demônios. Depois você vê ali, no dia de Pentecostes, 120 ali reunidos, discípulos ficaram. Amém? Discípulos, você foi chamado para isso, para ser conforme a imagem do Filho, para fazer o que o Filho faz. Amém? Olha o que diz lá também em Mateus 28, 18. O próprio Senhor Jesus falando aí. No 18, 19 nós vamos ler. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, qual que é a visão de Deus? Você ser a imagem e semelhança de Deus. Como também? Multiplicando, sendo fecundo, fazendo discípulos. Amém? Amém? Você está me entendendo? Aqueles que não estão aqui no jejum, ministre isso para eles depois. Você foi chamado para fazer discípulos. Às vezes a pessoa acha que é algo só a nossa igreja. Não é porque você está na videira que você foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para fazer discípulo porque Jesus te chamou para fazer discípulo. Essa é a visão de Deus para você. Essa foi a visão de Deus quando ele criou o homem. Você vê Jesus aqui falando no Novo Testamento. Você vê o apóstolo Paulo também falando lá em Romanos 8. Isso é o que Deus tem para nós. Amém? Essa é a visão de Deus. Como você vai fazer isso? Aí Deus tem um propósito individual para cada um. Você está me entendendo? O meu propósito, Deus me chamou para ser um pastor. Talvez Deus te chamou para ser um médico, um advogado, um químico, trabalhar numa empresa. E dentro disso, você se multiplicar. Mas depois eu vou falar o que isso também reflete dentro da visão da nossa igreja. Amém? Porque se você quer reinar com Cristo, esse propósito tem que acontecer na sua vida. O propósito de Deus tem que ser cumprido. O que o apóstolo Paulo falou ali antes de ser decapitado? Lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, tudo que ele tinha para ser feito enquanto ele estava ali de vida em relação ao propósito de Deus, foi feito. Jesus, mais rápido ainda. Jesus, se você for ver, começou o propósito ali, foi batizado em torno de 30 anos. Aí, com 33 anos, Jesus morreu. Ou seja, 3 anos e meio ali de propósito, ele já cumpriu tudo que ele tinha para cumprir e pronto, foi. Amém? E a palavra diz que ele está onde? Sentado à direita do trono, na destra do Pai. Amém? Então eu quero ter um tronozinho lá, sentado também perto de Jesus. Eu quero. Amém? Não foi isso que aquela mãe de 2 discípulos foi pedir para Jesus? Jesus, lembra dos meus filhos. Quando você sentar lá, separa um lugar para eles. O que Jesus falou? Será que eles podem beber do mesmo cálice que eu? Não é? Ou seja, eles vão pagar o preço, eles vão fazer aquilo que precisa fazer.
Amém? Não tem carta marcada, não tem gente escolhido. Amém? Você vê lá o apóstolo Paulo mesmo dizendo, olha, eu esmurro meu corpo, para que eu não seja o quê? Reprovado. Se até o apóstolo Paulo podia ser reprovado, eu fico preocupado, irmãos. Falo, meu Jesus, se até o apóstolo Paulo, né, falava que esmurrava o próprio corpo, para que ele não fosse reprovado, quanto mais nós. Amém? Quanto mais nós. Então nós precisamos ser como o Senhor. Pode passar? Então vamos continuar falando sobre a visão. O que aconteceu com essa visão? Então hoje nós temos duas escolhas. Ou a escolha de Adão, ou escolher andar como Jesus. Em Adão nós fizemos outra escolha. Adão preferiu comer e se preocupar com seus próprios interesses. Mas Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Amém, meus irmãos? Um novo e vivo caminho que nos leva novamente ao propósito de Deus. Jesus veio para possibilitar aos homens a alternativa de entrarem novamente na visão de Deus. Amém? Pode passar? Então olha lá. Então hoje nós temos o caminho de Adão e o caminho de Jesus. Então nós podemos edificar tanto as nossas vidas quanto a igreja no caminho de Adão ou no caminho de Jesus. A igreja pode ser edificada em qualquer um dos dois. Qual a diferença básica? Adão buscava seus próprios interesses, mas Jesus buscava os interesses de Deus. Não foi o que Samuel falou ali para Saul? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você quer ficar sacrificando muito, mas aí você não obedece aquilo que Deus te pede para fazer. E aí você está com problema. Por quê? Você vai saindo fora da visão. Saul perdeu o propósito, porque perdeu a visão de Deus. Ficou cego. De tal forma que ele foi buscar onde? Lá numa mulher vidente. Não é verdade? Buscar auxílio e resposta lá. Por quê? Ele já estava cego com relação à visão de Deus. Estava cego com relação ao propósito. Você precisa ter a visão de Deus queimando no seu coração, meu irmão. Amém? A visão de Deus queimando no seu coração. Propósito de Deus para você queimando no seu coração. Nós como igreja precisamos ter queimando no nosso coração os fundamentos, a verdade, a visão do Senhor. Pode passar, isso é aí mesmo. Então o apóstolo Paulo diz que ninguém pode edificar sobre outro fundamento. O que ele fala lá em 1 Coríntios 3,10? Que o fundamento é Cristo. Fala comigo, Cristo. Mas ele fala, cada um vê como edifica. Você quer edificar madeira, feno e palha, você edifica. Você quer edificar ouro, prata e pedra preciosa, você edifica. Só que um dia, o que vai acontecer? Ele continua falando, as nossas obras vão passar pelo fogo. Aquele que for salvo através do fogo, ou seja, que a madeira, feno e palha foram suas obras queimar, você vai ser salvo. Mas vai sofrer o dano. Qual que é o dano? O dano talvez é você chegar na eternidade e falar assim, puxa vida, achei que eu estava fazendo a obra de Deus e não estava buscando meus próprios interesses, queimou tudo. Agora você vai ser apenas salvo, isso é o dano. Mas aquele que edifica ouro, prata e pedra preciosa, ouro, prata e pedra preciosa não se perde no meio do fogo, não é verdade? O fogo faz o quê? Deixa cada vez mais puro. É ou não é? Põe o ouro lá no fogo, ele derrete, a impureza é queimada. A prata de igual modo, mas a pedra preciosa também. Amém? Então o que acontece? Só vai cada vez melhorando através do fogo. Então olha lá, às vezes você pode ser um irmão que talvez reclama. Vamos colocar, dá para colocar o vídeo aí rapidinho? Como essa igreja que fez o vídeo não é uma igreja em células, quando falarem da célula, você corta essa parte. Depois eu vou te falar por que nós somos uma igreja em células. Isso tem a ver com a nossa visão. Amém? Tem a ver com a visão de Deus para nós. E a célula é bíblico. Porque se você for ver, onde eram feitas as igrejas antes? Tinha prédios como esse? As igrejas eram nas casas. Se você for ler lá, quando o apóstolo Pedro foi convidado para pregar na casa de alguém, eu já ia falar na casa de alguém, ele foi na casa de alguém, né?
Quando ele foi convidado para pregar, ele foi convidado para pregar na casa de alguém chamado Cornélio. Lá foi o primeiro, eu costumo falar, a primeira casa de milagre, né? As pessoas foram batizadas no Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Então, eles se reuniam aonde? Nas casas. Não tinham templos, às vezes nas sinagogas ali, mas a base da igreja era nas casas. Amém? Onde os irmãos se reuniam, partiam pão, comiam juntos, louvavam o Senhor juntos. Amém? Então quero passar o vídeo. Todo mundo quer dar ideia para o pastor, todo mundo quer dar ideia para o líder de célula. Mas nós não estamos aqui para edificar a igreja para pessoas. Nós estamos aqui para edificar a igreja, casa para Deus. Amém? Pode passar o vídeo?
dele. E não para cumprir o propósito de Deus. Amém? O Senhor tem um propósito para a igreja. E o propósito da igreja não é ficar focado na necessidade do homem, mas ficar focado na visão que Deus tem para nós como igreja. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então é claro que dentro de uma igreja sadia, vai acontecer essas coisas como consequência. Deus vai restaurar relacionamento, o Senhor vai curar, o Senhor vai abençoar, vai prosperar. Mas isso como consequência do quê? Do propósito. Como consequência do propósito. Não pode ser o seu foco. Se o seu foco, jovem, é casar, depois de você casar, acabou a vida, pode morrer. Por quê? Sua visão era casar. Você está me entendendo, sim ou não? Sua visão é ser curado, depois você curou, acabou. Sua visão é restaurar o casamento. Restaurou o casamento, acabou, pode morrer, cumpriu a visão. Não, Deus tem algo maior. Essas coisas são apenas coisas que vão acontecer no meio do caminho. Amém? Cumprindo o sonho e a visão de Deus. Amém? Pode passar? Então, se a igreja é estruturada sobre as necessidades do homem, então é o que? Madeira, feno e palha. Se a igreja é dos empresários, da família, dos políticos, das estrelas, então é madeira, feno e palha. Isso não é a visão de Deus para nós. Amém? A igreja é chamada de igreja do Deus vivo. Amém? 1 Timóteo 3,15 fala isso. Amém? Vamos avançar. Pode passar? Então, quando fica evidente o alicerce da igreja simples, basta olhar se a eternidade faz parte do dia a dia da igreja. A eternidade tem feito parte do dia a dia da sua vida? Você fala, não, quero reinar com Cristo. Você quer reinar com Cristo, mas você vive pensando na eternidade? Ou você vive pensando só no hoje? Só na sua satisfação no hoje? Porque se você viver pensando na eternidade, com certeza você não vai edificar madeira, feno e palha. Amém? Amém? Então a nossa força é trabalharmos para a eternidade. Como a igreja primitiva. Nós somos chamados para trabalhar como a igreja primitiva. Lembra que eu falei? Pedro estava lá na igreja primitiva. E eles estavam se reunindo nos lares, levando a palavra de Deus. Pedro foi lá na casa de Cornélio. Cornélio não era nem crente. Pior, não era nem judeu, não era nem do povo de Deus. É a mesma coisa hoje você ir lá pregar na casa de alguém que é ímpio. Ele fala, não, mas eu quero. E aí você vai, você faz, porque aquela pessoa pediu. Mesmo ela sendo ímpio, mesmo ele sendo ali idólatra, sendo católico, né, sendo, sei lá o que, espírita, né? E aí você foi lá pregar a palavra de Deus para ele. Era isso que acontecia na igreja primitiva, porque eles entenderam a visão de Deus. Eu fui criado para ser a imagem e semelhança do Senhor, mas eu também fui criado para ser fecundo, para me multiplicar. Fala, pessoal, você foi criado para se multiplicar. Amém? Você foi criado para se multiplicar. Então, essa é a nossa visão como igreja. E essa é a visão também de Deus. Não que nós somos a melhor igreja. Se bem que eu estou na videira, porque para mim é, né? Mas eu falo para você. Espero que você se sinta privilegiado. Por quê? Nós não estamos aqui para fazer culto, para alegrar os outros. Nós estamos aqui para edificar a casa de Deus, para edificar a eternidade. Nós estamos aqui para que você se torne um vencedor, alguém que cumpre o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Alguém que cumpre o que Deus te chamou para fazer. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida quando você se dispõe a viver a visão que Deus tem para você. Pode colocar a parte 2, porque eu vou falar um pouquinho, a gente dá um intervalinho para você poder ir no banheiro, amém? Vou terminar a falar sobre visão, depois nós vamos falar sobre a estrutura. Põe a parte 2. Essa parte que eu fiz agora era para o Adriano fazer, mas ele teve problema lá no trabalho ontem e tudo, e está com um cliente lá, não conseguiu
vim fazer. Pode passar? Então olha lá, dentro da visão de Deus, dentro do sonho, do propósito de Deus, vai acontecer o quê? Também na sua vida é um processo de transformação. Um dia, muito tempo atrás, muito tempo, nem tanto tempo, mas o pastor Flávio era o pastor e um dia ele me chamou para pregar no domingo e eu estava justamente ministrando sobre isso. Quando nós vamos avançando na visão, enquanto nós vamos avançando, o Senhor vai nos transformando. Então, às vezes você pensa, para que ser um líder de célula? Ser um líder de célula, você vai romper com coisas aí na sua vida. Às vezes você é um membro egoísta, desculpa a palavra, que talvez você só se preocupa com você. Mas depois, quando você se dispõe a ser um anjo da guarda, se dispõe a crescer, você passa a se preocupar com os outros. E aí seu ego vai morrendo, seu egoísmo vai morrendo, coisas que você tinha aí dentro começam a vir à tona. Você fala, não acredito que eu sou assim. E Deus começa a te transformar. Porque dentro da visão existe um processo de transformação, onde o Senhor vai te fazendo mais parecido com Cristo. Amém? Então olha o que diz lá em 1 João 25. Esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Fala comigo, a vida eterna. Amém? Romanos 8, 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, como nós já falamos, o Senhor quer te transformar para que você fique cada vez mais parecido com quem? Com Jesus. E onde você vai ser transformado? Dentro desse processo da visão. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então o que nós vemos lá em 1 João 2,25 é que tudo está incluso nas nossas vidas. Nós lemos esses dias aí que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entra na visão de Deus, no propósito de Deus, tudo vai cooperar. Fala pessoal, só tudo vai cooperar. Porque o interesse de Deus é que você seja transformado. Você seja transformado. Então Deus não vai te poupar de passar por dificuldade. Deus não vai te poupar de passar por problemas. Deus não vai te poupar de passar pelos vales da sombra da morte. Por quê? O alvo dele é te fazer parecido com Cristo. Então por que tem muito crente que abandona na hora que passa a dificuldade? Porque ele achou que andar com o Senhor ia ser só mar de rosas. Mas não, o Senhor permite as dificuldades. Por quê? Como eu costumo falar, o Senhor não quer um monte de filho mimado. Ele quer filho transformado, se parecendo com Jesus, que é o primogênito, amém? Então, dentro da visão, vai ter esse processo de transformação, de você se tornar a imagem e semelhança do Senhor. Porque, como eu falei no início, em Adão nós perdemos a imagem de Cristo. Amém? Perdemos a imagem, nos tornamos como Adão. Já nascemos com pecado em nós. Já nascemos cheios de falhas. E você talvez se converteu depois de anos. Então, um caráter todo errado entrou em você. Uma forma de lidar com as situações toda errada está na sua vida. Deus vai te transformar. Como? Através das situações dentro do propósito de Deus. Percebe? É assim que Ele vai te transformar. Mas às vezes você não consegue compreender. Às vezes nós não conseguimos compreender coisas que acontecem na nossa vida. Mas o Senhor entende. Porque dentro desse propósito, Ele cada dia mais vai nos ver parecidos com Cristo. Cada dia mais uma luz vai acendendo. E a gente vai vendo coisas escuras que a gente ainda não tinha visto na nossa vida, que não se parece com Cristo. Aqueles quartos escuros que talvez tem na nossa vida. O Senhor vai e acende uma luz. Você está aí jejuando, daqui a pouco o Senhor te mostra. Acende uma luz em uma área. Aí você vê lá rato, barata, teia de aranha. Você fala, meu Deus, eu não acredito que eu sou assim. Ou às vezes uma situação ruim que você passa. Aí você vai falar, nossa, como eu sou. Às vezes você vai olhar, você é melindroso. Jesus não era melindroso, então Deus não quer que você seja melindroso. Você vai olhar, você é orgulhoso. O Senhor Jesus não era orgulhoso. Você está me entendendo, sim ou não?
Situações precisam acontecer para que a ficha caia e você consiga entender. Mas isso acontece quando você está dentro do propósito. Aí você passa a entender aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas quando você está fora do propósito, você vai vivendo de qualquer jeito. Aí é o que eu falei, você pode se tornar um crente de 10, 20, 40 anos de convertido, que não tem transformação. Por quê? Não entrou no propósito. Você é apenas um crente, que vai nos cultos, vai nas células, mas não se preocupa em viver o propósito de Deus. Não se preocupa em fazer a vontade de Deus, de ser fecundo, de se multiplicar e de se tornar a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Esses dias um irmão falou na célula, o líder veio me falar, eu sou assim, não vou mudar. Né? Aí depois o líder falou para ele, rapaz, você não pode falar desse jeito. Porque você está num processo de transformação. Está me entendendo? Sim ou não? Então você não pode ter dessas. Eu sou assim, eu não vou mudar nunca. Não, você vai mudar sim. Você vai mudar porque é o alvo do Senhor. Se resistir, você vai ficar apanhando a vida inteira. Você está me entendendo? Sim ou não? Até você mudar. Até você mudar. Pode passar? Então, se você ama a Deus, e foi chamado segundo o propósito, é o que diz lá em Romanos 8, 28, o seu propósito, tudo vai cooperar. Amém? Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, estão no seu propósito. Então, desemprego vai cooperar? Vai cooperar? Vai. Doença vai cooperar? Vai. Tribulação, perseguição, alegria, tristeza, tudo, qualquer coisa, desde quando isso aconteça e você se quebrante diante de Deus, tudo vai cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Por isso você tem que se quebrantar. Então, seu problema às vezes, Deus vai deixar você passar algumas dificuldades financeiras. Para o quê? Você desapegar até o tanto que você precisa desapegar do dinheiro. Você está me entendendo? Sim ou não? Ou você quebrantar até o tanto que você precisa quebrantar. Deus tem as formas dele de trabalhar. Às vezes nós não entendemos. Mas Deus é profissional em quebrantar a gente. Para que nós nos tornemos mais parecidos com quem? Com Cristo. Amém? Então, se tudo isso produzir em nós quebrantamento, a vida de Deus fluirá de nós. Amém? Então, a vida de Deus flui quando há o quê? Quebrantamento. Pode passar? Então, olha lá. Esse é o exemplo do grão de feijão. Para ele nascer, ele tem que o quê? Quebrar, não é? Você põe lá no algodãozinho, ele quebra e começa a sair aquele ramo de dentro dele. Como que uma borboleta, para sair do casulo? Existe uma luta. E dizem os cientistas que se você for lá e romper aquele casulo para ela sai do casulo e não consegue voar. Por que ela não consegue voar? Porque aquela pressão que ela faz ali contra o casulo para sair ali, é o que vai enrijecer as asas dela para depois ela aguentar voar. Mas se você anula e poupa ela daquele esforço, rompendo o casulo para ela, o que vai acontecer? Ela vai sair e vai ser fraca. Não vai aguentar voar. Fala, pessoal do seu lado, Deus não quer filho fraco não, meu irmão. Fraco eu digo no sentido espiritual. Diante de Deus nós sempre temos que ser fraco, amém? Mas Deus quer que você rompa o casulo. Então vai ter dificuldade, vai ter momento difícil. Para o quê? Você se quebrantar. Você ficar forte, você entender que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, move qualquer situação, porque Deus é grande. Amém? Então você precisa compreender isso, que o Senhor quer se mover na sua vida. E Ele vai trabalhar da forma que for necessária para quebrantar você. Amém? Nós vamos decidir entrar no propósito de Deus, decidir fazer a vontade de Deus dia após dia. Tanto na visão da igreja, quanto no seu propósito. As duas coisas vão se complementar. O seu propósito individual deve ser que você se torne um vencedor diante de Deus, amém? Que reina com Cristo. Então, dentro da igreja,
Daqui a pouco nós vamos falar sobre a estrutura, que a igreja vai te ajudar a viabilizar você se tornar um vencedor. Então você precisa entender esse propósito. Pode passar? Então tem muito crente que pensa que ser salvo é a fita de chegada. Cheguei, venci, estou salvo agora. Se eu morrer, eu não vou mais para o inferno. É um fato. Se eu morrer, você não vai mais para o inferno. Mas não é a fita de chegada. É apenas o tiro de partida. Amém? É o tiro que começou a corrida. É a mesma coisa que você se matricular na escola. Você se matriculou, mas não significa que você está formado. Você vai ter que estudar. Vai ter que vencer situações. Amém? Vai ter que vencer provas para ser aprovado. Da mesma forma, você aceitou o Senhor Jesus. O tiro de largada foi dado. Agora você precisa ser um vencedor. Como? Correndo a carreira que o Senhor te propõe. Cumprindo o propósito de Deus. Amém? Fazendo a vontade de Deus. Querido, isso tem que ser o centro da sua vida. Tem que ser o centro da sua vida. Para que esse processo seja bem sucedido, eu preciso me enquadrar no propósito de Deus para a minha vida. O propósito está estabelecido quando eu nem nascido era. Olha o que diz lá em Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Ou seja, você era só um espermatozoide e um óvulo quando se encontraram. Nem um feto, era uma substância informe. Porque o feto, você olha lá, aquele bebezinho, você já vê lá no ultrassom, né? A cabecinha, o corpinho dele. Por que eu estou passando a mão aqui? Eu não tenho útero, né? Você vê lá, tudo lá. Mas a palavra fala, você era ainda uma substância informe. Você não tinha nem ainda cabeça, braço, perna, os órgãos aí dentro de você. E olha o que diz. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você nem existia. Seus dias ainda nem existiam, você nem tinha nascido. Mas já estava tudo escrito, o plano de Deus, o propósito do Senhor para a sua vida. Você está me entendendo, sim ou não? É por isso que você precisa buscar a vontade de Deus para esse propósito. Para que o Senhor te chamou? Para que você existe? Você não pode ser um desperdício de duas pernas. Amém? Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, seus dias têm que ser contados, para que você cumpra o propósito de Deus. Amém? Os dias estão se passando. Os dias estão se passando. E você precisa enxergar isso. Amém? É por isso que nós, como igreja, queremos trabalhar para que você se torne um líder de célula. Por quê? O seu propósito é o quê? Se parecer com Cristo. Ser pai espiritual. Ser fecundo. Né? Se multiplicar. Porque quando tem encontro, a gente vem aqui jejuar, orar, pede por pessoas, insiste para você convidar as pessoas ao seu redor, para você se multiplicar. Não é porque eu quero ter uma igreja grande. Isso é consequência. Mas você precisa querer ter discípulos. Eu quero ter discípulos também. Porque esse é o propósito de Deus. Fala, pessoal, o propósito de Deus é que você tenha muitos discípulos. Não é isso que nós lemos lá em Gênesis 1, 26? Foi isso que nós lemos. O Senhor criou o homem para isso. Amém? Pode passar. Então, o propósito de Deus para mim é a única forma de eu me assegurar que o processo de transformação será completamente terminado em minha vida. Quando eu termino esse processo, a Bíblia me chama do quê? Vencedor. Amém? De vencedor. Então, quanto ao propósito, eu tão somente tenho o rumo e o próximo passo. É o que eu te falei. O Senhor não vai te mostrar muitas vezes onde é que vai acabar a sua vida. Mas o Senhor vai te mostrar passo a passo o que você deve fazer para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Para cumprir o propósito de Deus. Foi como eu falei para os irmãos, 2003 lá o Senhor me chamou para ser um pastor.
em 2003. Eu só me tornei pastor em 2012. Ou seja, demorou 9 anos. 9 anos para eu ser pastor, quando Deus falou, até o óleo descer na minha cabeça. 9 anos. Mas dentro disso eu fiz planos. Eu vou terminar minha faculdade, eu vou abrir meu consultório, eu vou fazer isso. Eu só tinha um medo. Meu medo era de depender do salário de pastor. Então eu falava assim, não, eu vou ter minha clínica, porque depois eu ponho gente para trabalhar, eu vou ficar administrando e não vou precisar receber salário nenhum de igreja. Porque qual que era o meu medo? Passar necessidade. Estou sendo sincero para os irmãos. Mas o que aconteceu? Deus frustrou meus planos. E aí, hoje eu não tenho mais nada de consultório odontológico. Você está me entendendo? Porque agora, ou é pela fé ou não é. Não adiantou eu querer ter meu próprio negócio. Você está me entendendo? Sim ou não? Porque eu precisei, faz parte do tratamento da minha vida. Meu medo era ter que confiar só em Deus. Você está me entendendo? Esse era o meu medo. Eu falava, não, então vou ter meu negócio, porque aí eu não vou precisar, querendo ou não, meus irmãos, está no inconsciente, eu não vou precisar depender de Deus. Eu vou ter meu negócio, direto vai entrar dinheiro lá e eu vou ficar tranquilo. Você está me entendendo, sim ou não? Aí Deus vem e frustra. Por que Deus vem e frustra? Porque no processo que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, você vai ter que aprender a confiar em Deus. Esse era o meu medo, ter que depender de Deus na área financeira. Amém? Então aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. Eu vou poder ser pastor, eu vou seguir, mas eu vou dar um jeito para eu não depender tanto de Deus na área financeira. Mas não teve jeito. Então, às vezes coisas que você tem medo vão acontecer na sua vida. Para quê? Para você depender de Deus. Para você depender de Deus. Amém? Para você depender de Deus. Então, querido, não estou aqui profetizando coisa ruim para você. Mas às vezes nós temos que passar pelos vales da sombra da morte. Não é verdade? E depender do Senhor. E aprender a depender de Deus. Porque o propósito de Deus é esse. Nos fazer filhos, à imagem e semelhança de Deus. Mas também nos fazer fecundos. Dentro disso, Deus me chamou para ser pastor. Esse foi o propósito. Como eu vou me parecer com Cristo e como eu vou ser fecundo? Sendo um pastor. Você pode ser, como eu falei, sendo um profissional, tendo a sua empresa, tendo o seu próprio negócio, trabalhando lá para alguém, até de repente se abrir um negócio para você. Você está me entendendo, sim ou não? Constituindo família, tendo filhos, tudo isso faz parte do propósito. Amém? E aí o Senhor vai te mostrando passo a passo, vai te dando passo a passo. Mas eu já tive amigos que tinham também chamado para ser pastor, mas desistiu. Um deles hoje toma conta do negócio do pai, está ganhando muito dinheiro. A esposa dele de vez em quando passa até na televisão. Eram casais de discípulos nossos. Mas eu falo para você, perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Eu espero que ele acorde para isso. Você está me entendendo? Sim ou não? Ele e ela foram chamados para ser pastores. Mas o medo de ter que depender de Deus, o medo de às vezes faltar dinheiro em uma determinada situação, os impediu de entrar no propósito de Deus. Talvez seu medo é outro, não é? E Deus vai trabalhando com os nossos medos para que nós possamos nos parecer com o Senhor. Amém? Então eu falo para você, o Senhor quer trabalhar na sua vida, dentro do propósito de Deus. Amém? Dentro do propósito. E nós, como igreja, queremos que você cumpra esse propósito. Você seja um vencedor. Se parecendo com Cristo e sendo fecundo. Né? Você que é jovem, estudando, formando uma faculdade. Não é? Cada um dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Põe uma música para nós orarmos. Amém? Querido
a visão de Deus tem que queimar no seu coração. Visão de Deus tem que queimar no seu coração. Eu sou apaixonado por ser pastor. Não tem mais nada, porque Deus me chamou para fazer isso. Você está me entendendo, sim ou não? Então não troco nada. Né? Esses tempos atrás, aí no final do ano, encontrei um paciente lá. Acho que a minha irmã até viu, né? O dia que a gente foi buscar com o pai lá carne, frango, né? E aí o Fernando falou, e agora? Eu vou ter que procurar outro dentista. Falei, vai. Não, mas você não vai voltar? Não, não volto mais. Para lá eu não volto mais, pode procurar outro. Falei, o dia que você quiser ir lá na minha casa tomar um café, você pode ir, mas como dentista, não mais. Amém? Por quê? Eu entendi que isso foi por um tempo. Foi por um tempo, foi para possibilitar algumas coisas na minha vida, para que eu pudesse chegar até aqui e continuar no propósito de Deus. Amém? Então eu falo para você, se submeta à vontade de Deus. Fala, Senhor, eu quero o teu propósito na minha vida. Eu quero o teu sonho se cumprindo na minha vida. Não é? Não tenha medo de passar pelos vales da sombra da morte.